Caião, eu fui pastor da Renascer durante 6 anos. No início, eu mantive-me sóbrio. No entanto, no decorrer do tempo, eu me tornei tão sórdido e ganancioso como os demais. Há 2 anos eu rompi com essa sujeira. Ah, porém, mesmo tendo me arrependido e confessado os meus pecados, Caio, percebo que ainda carrego um nível de culpabilidade que eu não consigo dimensionar e discernir. Ajude-me, por favor. Não me vejo atualmente em nenhum lugar. Olha só, maninho, o que eu quero dizer a você é o seguinte: número um, você não está só nesse sentimento. Há milhares de pessoas aqui que poderiam escrever a mesma coisa, identificando-se com você, tendo feito a mesma viagem, que começou, como você disse, com 6 anos de sobriedade. Aí depois de um tempo o cara vai olhando em volta e vai vendo a perversidade, a hipocrisia, as manhas, as malícias, as mentiras, os conluios, vai percebendo a devassidão, vai percebendo os interesses sórdidos, vai discernindo o poder da avareza, da cobiça, a vontade de conquista, de poder, vai compreendendo a megalomania satânica instalada no processo. Aí ele pega e começa a dizer para si mesmo: bom, eu já estou aqui, eu ganho bem, eu tenho casa, eu tenho moradia, eu tenho nome. Alguns dizem eu tenho até fama, embora eu não seja o apóstolo desse poder supremo, não seja o grande pai, mas dentre os clérigos, eu sou um clérigo importante aqui, eu vou ficando. E aí o coração vai se relativizando. Você primeiro faz isso para sobreviver, depois de um tempo você diz: eu não posso apenas sobreviver, mantendo a conivência, e o coração vai dando saltinhos muito sutis, de modo que quando você percebe, você já está praticando as mesmas coisas que os outros praticam, aí acontece uma terceira coisa dentro de você. O temor de Deus vai morrendo. Vai morrendo. Aquele sentimento, aquela arbitragem da paz de Cristo no coração vai desaparecendo. E a consciência vai ficando cauterizada. E o indivíduo segue no processo. Aí ele começa a olhar em volta e dizer: bom, afinal não deve ter muita coisa desgraçada nisso, ou como diz o Salmo, Deus falando: porque a minha mão retardou o juízo, vocês pensavam que eu era igual a vocês? O cara começa a dizer: não está acontecendo nada com quem faz pior do que eu aqui, comigo não vai acontecer também. Tem alguém acima de mim fazendo barbaridades. Deixa eu barbarizar no nível mais adolescente do barbarismo, que não terá consequências. Aí a pessoa, sem perceber, vai se desumanizando, vai perdendo a alma, vai perdendo as essências que caracterizavam e que caracterizam o significado de qualquer que seja o vínculo mínimo que um ser humano possa ter com Deus e consigo mesmo, e com a vida e com o próximo. Aí chega um momento em que a pessoa se procura e não se acha. Provavelmente o que tem acontecido com você é que vieram aquelas calamidades todas que se abateram lá, você levou uma cacetada, tenha sido por causa daquelas calamidades, ou tenha sido porque em meio àquelas calamidades você quis expressar alguma coisa, quis retomar o fluxo da sua própria consciência diante de Deus e foi acachapado imediatamente, foi censurado imediatamente como um indivíduo em estado de rebelião, porque quis ver se tomava fôlego, se fazia algum tipo de recuperação de consciência. E aí, em fazendo isso, é imediatamente já marcado, cola-se um label no indivíduo como alguém que está contra a obediência apostólica. O passo seguinte
Se o indivíduo não pedir para sair, é ser escorraçado, ser colocado fora. Aí de onde vem essa culpa dentro de você? Na realidade, não é mais culpa, porque eu diria o seguinte a você e digo, meu mano querido, em nome do Senhor Jesus, se você está aqui, participando com a gente manhã após manhã, se alimentando do Evangelho, isso só está acontecendo porque a bondade e a misericórdia de Deus trouxeram você até aqui, porque você é uma ovelhinha do Senhor Jesus. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Você ficou aturdido pelo mercenário que não é pastor durante um tempo. Mas uma vez que a crise veio, ela veio como bondade de Deus em seu favor, tanto quanto veio em favor de milhares de outras pessoas que estavam sob aquele pastoreio do dessentimento, do desvalor do significado da consciência individual de cada pessoa. De modo que você já foi objeto de todo o perdão de Deus. Quando a gente se arrepende, eu tenho dito aqui, vou repetir pela 27ª vez, já é porque estamos perdoados. O arrependimento não é o que suscita o perdão de Deus em nós. É a graça de Deus em nós, do Deus que nos ama unilateralmente, que nos ama primeiro, que nos perdoa antes. É por essa graça, por essa bondade de Deus que precede todas as coisas e que se derrama na nossa vida, que nós somos conduzidos ao arrependimento. O que está acontecendo com você é o seguinte: você é um ser humano já perdoado, absolutamente perdoado diante de Deus, mas que não se perdoou até hoje por ter embarcado numa falácia, que hoje você olha para trás e diz, meu Deus, que otarice foi aquela, que loucura foi aquela, como é que eu surtei, como é que eu mantive a sobriedade 6 anos e depois eu fui dando lugar à ganância, à sordidez, à avareza, ao ensino torcido, como é que eu me envaideci daqueles poderes tão malignos, como é que eu me esqueci da pureza e da singeleza do Evangelho e da verdade dele e do compromisso que anteriormente eu tive com Jesus em relação ao que eu tinha sabido do Evangelho. Como é que eu pude desistir do meu primeiro amor com tanta facilidade por um prato de lentilhas, por ofertas clericais e por posições que me foram oferecidas lá dentro. Então o que você vive hoje é um sentimento de culpa que tem que acabar agora.